E vou convidar você a ler junto comigo. Nós vamos ler todos juntos em voz alta, mesmo assentados, os versículos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. E 9 e 10 também. Que foram todos os mandamentos que nós já estudamos, do primeiro até o quarto mandamento. Vamos ler juntos, do 1 ao 10? Então falou Deus todas essas palavras. Estou lá em Êxodo 20, versículo 1, agora o versículo 2, vamos ler? Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor, teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Até aí. Esses foram então os 4 mandamentos que nós já estudamos. Se você não acompanha alguma dessas aulas, elas estão disponíveis no YouTube, lá gravadas, você pode assistir em casa depois. Mas eles fecham um primeiro bloco de mandamentos que dizem respeito à nossa relação com Deus. Então, os 10 mandamentos são divididos em 2 grandes blocos. Os 4 primeiros falam da nossa relação com Deus. O primeiro, não terás outros deuses diante de mim. O segundo, não farás imagem de escultura. O terceiro, não tome o nome do Senhor teu Deus em vão. E o quarto, guardar o sábado para santificar. Esses 4 então falam da nossa relação com Deus. Os próximos 6 que nós vamos começar a ver hoje, a partir do versículo 12, eles falam da nossa relação com o próximo. Embora a gente divida nesses 2 blocos aí didaticamente, isso não quer dizer que existe uma escala de que esses podem passar, esses não, esses são mais importantes, esses são mais dispensáveis. Não, todos eles são preceitos a serem seguidos na palavra de Deus, mas nós podemos sim afirmar que sem nós obedecermos os 4 primeiros, os 6 finais perdem o seu sentido. Só podem então obedecer aqueles outros 6, aqueles que obedecem os 4 primeiros, porque a nossa relação com Deus é que nos habilita a obedecermos os demais mandamentos. É na nossa relação saudável com Deus que nós conseguimos então ter o coração moldado, transformado, a mente renovada e o comportamento também moldado por Deus, para que nós possamos então nos relacionarmos bem com o próximo. E quais são esses outros 6? Honra teu pai e tua mãe, que nós falaremos dele hoje. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho e não cobiçarás a casa do teu próximo. Então todos esses têm relação com o outro. Está tratando mais de uma questão aqui horizontal e não tanto vertical, né? Elas permeiam as relações verticais, mas elas dizem respeito às questões mais horizontais. Eu com o meu próximo. Então, honrar o pai e a mãe, como nós vamos ver hoje, tem a ver com uma relação familiar e mais coisas que nós vamos ver hoje. Não matar tem a ver com o outro, não adulterar tem a ver com o outro, enfim, todos eles vão indicar essa situação. A gente não pode esquecer que a gente sempre gosta de ressaltar
que existe um cabeçalho. Lembra disso? Existe um cabeçalho que conduz a linha condutora de todos os mandamentos, que está expresso lá no versículo 2. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. É o Senhor Deus dizendo: estou te dando leis, porque primeiro, agora eu sou o seu Senhor. Mas eu não sou um Senhor como aquele que você teve no Egito, que te escravizou. Eu te tiro da servidão para te trazer para uma vida de serviço. É diferente, né? A servidão, ela oprime, ela machuca, mas o serviço revigora o ser humano. E essa vida de serviço, ela é prazerosa na presença de Deus. Ela é abençoadora, ela é engrandecedora e não nos aprisiona, mas nos liberta. E lembrando também que os mandamentos continuam valendo para nós ainda hoje. Eles foram dados para o povo de Israel lá no início da formação do povo, mas eles valem para nós ainda hoje. E esse estudo que nós fazemos é justamente para que nós possamos perceber o quanto eles são válidos ainda hoje, quanto são importantes para nós ainda hoje, e nós aprofundarmos o entendimento, sairmos do senso comum sobre o entendimento desses mandamentos. Então vale a gente perceber, lembrar, olhar com cuidado cada um deles. E lembrar de uma coisa, não sei quantos de vocês estavam na aula que nós falamos sobre isso, mas qual é o objetivo da lei, ou quais são os objetivos da lei? Vamos lembrar disso, que isso é importante também, para a gente continuar entendendo o que Deus está falando através dos mandamentos. Primeiro, revelar aquilo que é certo e daquilo que é errado, fazer essa diferenciação daquilo que é certo com aquilo que é errado. Segundo, lembrar que nós somos pecadores. O pastor está dizendo que eu tenho se eu cumprir os 4 primeiros, eu consigo cumprir os outros 6. Sim e não, né? Na nossa limitação, ainda sujeitos ao pecado, nós não somos capazes de cumprir toda a lei. E aquele que falha em um preceito da lei, falhou nela toda, né? Descumpriu ela toda, se torna insuficiente nela toda. Então nós não conseguimos cumprir todos os mandamentos. E eu vou dizer para vocês, a gente até pensar que a gente só descumpriu um é um engano. Nós descumprimos todos o tempo todo. Por isso que precisamos vigiar tanto, para que a gente possa cada vez menos recorrer nesse erro. Mas o nosso coração é tão contaminado pelo pecado, que se não for pela misericórdia de Deus, nós não alcançamos nem mesmo uma melhora diante desse pecado. Isso nos lembra também que a lei serve para nos falar que se pela lei nós não somos salvos, existe um caminho de graça, né? Gratuito e gracioso, que é Jesus Cristo. É por causa da graça que nós somos salvos, não por causa da lei. Nós não somos capazes de cumprir a lei, e é por isso que nós somos salvos pela graça. Mas isso não faz com que a lei seja inútil, mas ela continua servindo para nós de guia, de condutor para a nossa vida cristã, para nós vivermos em obediência ao nosso Deus. Então a lei não se torna inútil por causa da graça, pelo contrário, ela ganha um valor diferente e ainda continua sendo importante para a nossa caminhada. E é por isso que o próprio Cristo, lá nos evangelhos, lá em Mateus mais especificamente, a gente vai ver ele relembrando uma série desses mandamentos e aplicando o significado mais profundo. Eu não gosto de dizer que ele aplica novo significado, mas ele aprofunda o significado, ele lembra do verdadeiro significado dos mandamentos. É esse mesmo movimento que a gente deseja fazer aqui hoje. Então eu quero ler com vocês o versículo 12, que é justamente o versículo alvo do nosso estudo de hoje, a respeito desse 5º mandamento que diz: honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Eu cresci em um lar cristão, meus pais cristãos, desde muito jovens. Meu pai se converteu já perto dos 18 anos, ou com 18 anos. A minha mãe veio de um lar cristão e entendeu profundamente a sua fé na sua adolescência. Então eu cresci num lar tipicamente cristão. E se você, como eu, cresceu, talvez você já recebeu bronca da sua mãe e do seu pai com o 5º mandamento. Não é verdade? Olha, você tem que honrar o seu pai e tua mãe. Se você quer viver bem, se você quer viver mais, né? Os pais gostam de usar esse mandamento. Mas eu queria perguntar para você nessa manhã, e eu gostaria muito que os irmãos respondessem, participassem, como você consegue entender as possíveis aplicações do 5º mandamento? O que quer dizer honra teu pai e tua mãe
para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Aqui, Bia, por favor, Reinaldo. Bom dia. Bom dia. Então, meu pai e minha mãe, eles deixaram de ir na igreja há muito tempo, né? Mas assim, eu vim de um lar cristão também, né? Apesar deles estarem desviados há muitos anos, mas vou tirar a máscara para falar. Mas eu sempre tive no coração, assim, porque eu fui para a igreja muito cedo, me batizei também com 14 anos, e eu sempre entendi que honrar o pai e a mãe significa, a própria palavra honra é uma palavra grega, se não me falha a memória, né? Significa reverência. Então, a reverência hoje não é por mérito. É assim como você tem que ter um respeito por uma autoridade, por exemplo. Então, não é por mérito, né? Então, quando tem que honrar uma autoridade, muitas vezes a pessoa vai achar que ela não merece. Assim como o pai e mãe, é muito difícil, muitas vezes, honrar o pai ou a mãe quando eles não são cristãos ou levam uma vida completamente errada, alheia à sua. Se a pessoa está na igreja e o pai e a mãe não. Então, eles vão ter uma vida completamente diferente. Mas, mesmo assim, né, no meu entendimento, o que eu acho que eles ainda merecem essa reverência, né? Ainda merecem essa honra, porque é um mandamento, com uma promessa junto, né? Então, eu sei que é difícil, né? Para mim também é difícil honrar meu pai, né? Ele, né, comete muitos erros, mas ainda assim ele é uma luta, né, constante para a gente, né, considerar essa honra e considerar até que a pessoa merece. Mas, independente da idade do filho, da idade do pai e da mãe, né, essa honra deve existir porque é ordem do Senhor, né? Então, no meu entendimento, eu acho que essa honra é por mérito e não por... Aliás, não é por mérito, né? É por mandamento, né? E não por mérito, né? Aí até gostaria que o pastor falasse sobre isso, né? Deixa eu entender. Então, você está dizendo, só explorando um pouco a sua fala, que ela é muito boa, que quando se diz por mérito, que não necessariamente o pai e a mãe que são bons devem ser honrados, mas eles devem ser honrados independente daquilo que eles fizeram para merecer essa honra, é isso? Isso, eu estou dizendo porque se é um mandamento, não cabe a mim julgar se eles merecem ou não. Então, eu tenho que honrar porque é um mandamento. Muito bom, muito bom. Alguém concorda, discorda? O que os irmãos acham? Interessante esse ponto aí. Nicolas. Eu vejo assim, honrar o pai e a mãe. Eu lembro de uma pregação do pastor Kassab que falou, eu não lembro que passagem que ele trouxe, mas ele falou da questão de honrar pai e mãe. Ele falou até de pessoas falecidas, quando os pais são falecidos, né? E a pessoa muitas vezes vai denigre, em vez de honrar a imagem do pai e da mãe, né? Traz coisas ruins à memória, contando coisas ruins, né? Dos pais, como é que eles foram. E eu lembro desse momento que o pastor Kassab trouxe. Mas também, eu esqueci o que eu ia falar, mas... Não tem problema. A hora que lembrar, volta. Que mais? Aplicações possíveis, então, para o mandamento honrar pai e mãe. Presbítero Ademir. O Reinaldo tocou no tema. Pai e mãe são autoridades. É certo que tem certas autoridades que é muito difícil reverenciá-las. Né? Mas o mandamento é um princípio, né? Ele não é apenas uma norma. A norma é estanque. O princípio é abrangente, né? Ele tem uma compreensão maior. E toda autoridade deve ser honrada. E a autoridade sempre foi posta desde o Éden na paternidade, na maternidade, nos pais, né? Até hoje, essa autoridade, apesar dos esforços do esquerdismo para destruir a família, eles não conseguiram afastar a autoridade do lar, dos pais, sobre os filhos. Né? Toda e qualquer autoridade está revestida, está albergada nesse mandamento. E repito, alguns não merecem reverência. E
E a gente se cala. O dever do cristão é se calar. Né? E também denunciar aqueles, mas não a autoridade, o erro que ela cometeu. O que tem acontecido hoje é que nós atacamos a pessoa, e não o erro, o fato. Sem perder o decoro à figura, né? De autoridade. Muito bem. Quem mais? Nicolas, lembrou, Nicolas? Corre, Bia, corre, Bia. Antes que ele esqueça. Eu esqueci de novo, né? Brincadeira. Não, mas eu lembrei, a questão é que eu vejo muito atrelada, honrar pai e mãe, também a questão do... quando a gente difama, né, difamação, né, também, a gente não pratica isso para todas as pessoas, mas acho que para os pais é mais especial ainda, quando a gente deve, não, assim, quando a gente vai comentar dos nossos pais, não ficar lembrando de coisas ruins para comentar com as pessoas, mas tentar trazer uma boa imagem, mesmo que eles tenham defeitos. Acho que não cabe a nós, muitas vezes, trazer essas coisas. Então, a gente está desonrando os pais, né? É o que o presbítero Ademir falou, né? É melhor calar do que abrir a boca para desonrar, né? Então, se você acha que não tem nada para compartilhar de bom, cale sobre isso, né? É verdade, muito bom. Mais alguém? O que é honrar pai e mãe? Aqui, seu Elias, fica à vontade, por favor. Na verdade, eu acho muito importante a honra, mas essa honra tem que vir acompanhada de obediência. Se nós deixarmos de obedecer a Deus, a honra que nós damos a Ele fica sem valor, né? Então, o que é que adianta eu falar de boca que eu honro o meu pai e a minha mãe e não faço o que eles mandam? Faço exatamente o contrário. Eles mandam eu ir para a direita e eu vou para a esquerda. Então, eu acho que a obediência é o principal antes da honra. Depois, em seguida, vem a honra. Então, obedecer a mãe e o pai é mais importante do que honrá-los, porque honrá-lo eu posso honrá-lo de boca. Agora, obedecer é mais difícil, né? Muito preciosa a palavra do seu Elias, porque a verdadeira honra se dá na obediência, né? Realmente não faz sentido eu ficar tecendo elogios e só falar uma série de coisas boas sobre os meus pais, né? Se na prática isso não acontece, né? É uma desonra. Eu acho que é mais desonroso ainda, porque é desonesto você tecer elogios e não corresponder, né? E eu creio que o que os pais esperam é muito mais do que simplesmente ser bem falado. Ele deseja ser honrado de fato com obediência, né? Muito precioso isso. Mais alguém? Vi. Vocês querem falar? O VAR? No YouTube, obrigado. Fez assim. Eu penso também que a gente deve pensar sobre o significado, não só bíblico, né, principalmente bíblico, mas o significado que a gente também dá para a honra, porque muitas vezes a gente precisa pensar na profundidade que dar honra aos pais significa. E quando a gente leva em conta, preciso levar isso com profundidade, então a gente precisa partir da premissa de que não tem como dar honra aos pais sem antes que, em primeiro lugar na minha vida, eu honre a Deus. Para que muitas vezes essa honra aos pais não se torne uma idolatria aos pais, e não somente uma idolatria, mas uma dificuldade em contrariar os pais, mesmo quando eu sei que o que eles estão falando não é a vontade de Deus para a minha vida, ou o que está na Bíblia, né? E aí, por exemplo, uma situação, o que seria dar honra aos pais? Seguir o que eles falariam à risca, ou observar o que eles disseram, comparar com aquilo que a Bíblia está falando e dizer para eles, pai e mãe, olha, biblicamente a minha posição é essa, porque então eu vejo que essa honra aos pais não necessariamente em todas as situações está ligadas com você não ter um confronto, mas muitas vezes até ter um confronto respeitoso, honroso, amoroso e cuidadoso, porque antes de tudo você honra a Deus. Não sei se isso faz sentido, mas eu penso que quando a gente tenta ver isso com profundidade,
é um ponto importante a se considerar. Isso que você falou, não é à toa, então, que a gente entende que a gente percebe, né, que esses 4 primeiros mandamentos falam da relação com Deus. Porque a honra a Deus vem em primeiro lugar, e pela consequência de honrar a Deus é que nós vamos honrar os pais, né, e praticar os outros mandamentos. Faz sentido, sim, muito certo. Mais alguém? Eu vou trazer aqui um comentário da internet. O irmão Aquias fala assim: bom dia, amados. Entendo que honrar os pais refere-se a uma postura que independe se os pais estão vivos ou não mais, que foi um pouco do que o Nicolas abordou, né? Os ensinos corretos precisam ser cultivados sempre. Isso implica em abençoar os pais tanto direta quanto indiretamente. Honrar pai e mãe, aqui a irmã Lucilene falou que honrar pai e mãe implica também em gratidão. O irmão Aquias ainda complementa e diz: o irmão Elias disse algo muito importante, principalmente na infância, adolescência e juventude. A obediência é a expressão da honra aos pais. Depois que casamos, essa honra se divide com as questões relacionadas ao relacionamento com o cônjuge, e a expressão da honra às vezes precisa se dar, por exemplo, pela escuta atenta aos conselhos. Interessante isso também. O presbítero Norton diz: honrar também significa cuidar deles, inclusive e especialmente na velhice. Muitos filhos abandonam os pais, sejam economicamente, fisicamente, emocionalmente e espiritualmente. Importantíssimo também esse ponto. O Aquias ainda nos lembra que a irmã, fazendo concordância com a irmã Lucilene, que creio que a gratidão é uma das formas mais sublimes de honrar os pais. Você tem razão. Nunca é demais agradecer-lhes por tudo que fazem por nós. Então tem vários pontos legais aqui, vou até anotar para a gente falar um pouquinho. O presbítero Norton falou sobre essa honra na velhice, né? Que é algo que a gente ainda vê que acontece muito, essa negligência dos pais. E também sobre a questão do casamento. A relação familiar, ela muda um pouco no casamento, né? O seu núcleo familiar mudou, você não pertence mais ao núcleo familiar dos seus pais, mas ao seu e do seu cônjuge. Mas isso quer dizer que você para de honrar os seus pais? Não. Quer dizer que você deve obediência a eles cega e totalmente? Também muda essa relação, né? A honra permanece através dos conselhos, que eu achei que foi muito legal a colocação aqui do irmão Aquias, porque a gente continua ouvindo a experiência dos nossos pais, eles continuam tendo muito a contribuir conosco, né? E falham aqueles que pensam que porque agora se casaram, tiveram alguma independência, é que eles vão ser muito melhores que seus pais, né? A gente pode, sim, acertar onde eles erraram, mas acredite, a gente às vezes vai errar onde eles acertaram muito bem, né? Então a gente precisa ainda recorrer aos nossos pais com humildade e com honra para ouvir deles esses conselhos na nossa vida independente também. Mesmo aqueles que têm pais idosos já são pessoas maduras, né? Porque às vezes isso fica muito claro talvez para aqueles que são jovens, recém-casados, nos seus 20 e poucos anos. Não, mas aqueles com seus 50, 60 anos, que têm os pais já bem idosos, ainda podem recorrer aos seus pais com respeito e honra para ouvir deles o conselho, a orientação, ponderar e entender se isso realmente se aplica à sua vida familiar, com o seu cônjuge, com os seus filhos ou com os demais que habitam no seu núcleo familiar formado a partir do casamento. Mas a gente não deixa de honrar os nossos pais. E também essa questão da velhice, eu acho que é bem importante a gente lembrar disso, que como cristão a gente deve honrar os nossos pais dessa forma também. Se importar como que está, qual é a situação que estão os nossos pais, que nos serviram por tantos anos, que se preocuparam com a nossa formação, com o nosso crescimento. Mas meu pai e minha mãe foram completamente negligentes. Então não perpetue a prática, né? Mas supere o que eles fizeram, respondendo em amor, honrando eles, apesar de toda essa situação que você pode ter vivido com eles. Responda o mal com o bem, né? Responda com obediência ao Senhor, honrando ao Senhor, honrando também os seus pais. Então, eu acho que isso é uma coisa que nós devemos nos preocupar, nos importar. Você sabe exatamente como estão os seus pais, você se importa com a situação deles, você procura servi-los. Eu acho que isso é uma coisa importante para ser discutida em casal. Em que sentido? Tem muitos cônjuges que são empecilhos dos filhos cuidarem dos seus pais, né? Maridos que impedem as suas esposas ou esposas que impedem os seus maridos de cuidarem dos seus pais. Não! O nosso salário é para a gente, para os nossos filhos. Não, o nosso tempo a gente vai fazer outra coisa. E negligenciam, então, os seus
pais e os seus sogros, né? E isso é importante também ser conversado em família. É preciso que o casal construa essa ideia junto de que servir e honrar os pais permanece mesmo depois da vida adulta. Eu creio que isso é algo importante também de falarmos. Alguém quer comentar alguma coisa? Achei que tinha visto uma mãozinha. Aqui é Carla. Senti que queria falar. Na verdade, eu acho que a questão da honra, eu compartilho da ideia da Vitória, porque se a gente não obedece a Deus em primeiro lugar, a gente não consegue honrar os nossos pais. Não mesmo. Né? Falo por experiência própria. E a gente só entende, e acho que junta um pouco também com o que o Reinaldo falou, que é um mandamento que a gente precisa honrar, independente de serem merecedores ou não, porque a gente honra a Deus em primeiro lugar. Né? E é um mandamento, enfim, a gente ora para que o nosso coração se amoleça e a gente se sinta capaz de honrar os nossos pais, apesar de. E também, pensando que somos pais. Né? Eu penso que hoje eu sou mãe. Então, se os meus filhos não me virem dando um exemplo de honrar os meus pais, eu vou ter netos que talvez não honrem os meus filhos e talvez terei filhos que não me honrem. Né? Perfeito. Então, a gente precisa pensar nisso também, né? Que esse exemplo está sendo dado, né? O bom ou o mal. Então, trazendo um pouco da minha experiência, assim, é só Deus mesmo para nos dar essa consciência de que, apesar de qualquer coisa, os nossos pais precisam ser honrados. E eu acho que essa honra não é uma honra cega, não é uma honra de que, né? Porque é muito fácil. E eu gostaria muito que isso fosse meu, né? É você honrar um pai que merece toda a honra. É muito fácil, é muito tranquilo. Você enxergar a paternidade de Deus num pai que te faz tudo, que te, né? Enfim, que é como isso, Deus, né? Que te sustenta, enfim, é muito fácil você honrar. Né? Agora, o difícil é você honrar a um pai onde você não enxerga Deus. Né? Porque, como o presbítero Ademir também falou, lá no Éden, Deus já colocou a paternidade para que representasse Ele para nós. Na nossa pequenez, a gente pudesse enxergar um pouquinho do que Deus é através dos pais. Né? Então, quando você enxerga Deus no seu pai, em questão de sacrifício, de sustento, de amor, beleza, você honra facilmente. Agora, quando você não enxerga isso, você precisa buscar aí do próprio Deus essa força para poder honrá-lo, né? E essa honra, eu acho que não é uma obediência cega, é você enxergar os defeitos, você enxergar que existiram coisas que não foram legais, né, na sua criação, mas que, apesar disso, ele é um ser humano que precisa de amor, que precisa de atenção e que precisa dessa honra no sentido de que eu não vou denigrir ou eu não vou... Não consigo achar a palavra, mas assim, não vou prejudicá-lo mais do que ele mesmo já se prejudicou, não sendo um bom pai, né? Então, assim, no meu caso, é isso que eu penso. Eu não vou prejudicar o meu pai mais do que ele mesmo já se prejudica, se afastando da família, e, enfim, não querendo contato com a gente e outras coisas, né? Mas ele já fez muito mal por ele mesmo. Então, eu acho que eu posso honrá-lo não fazendo mais mal a ele. Poupando, né? Poupando, não falando mal, não criticando, e pedindo a Deus dia a dia que me dê perdão, que haja um momento da reconciliação, né? A gente precisa se reconciliar com Ele. Então, eu acho que isso é uma honra também, né? No meu coração, Deus tem trabalhado nisso. Eu acho que quem não tem os pais assim tão dignos de honra precisa buscar em Deus alguma maneira de honrá-los de uma maneira que Deus se agrade, porque a gente precisa honrar a Deus em primeiro lugar. E o perdão, o amor, a disposição em perdoar é o próprio Deus que também nos ordena, né? Isso. Amar o próximo como a nós mesmos, né? Então, fazer ao próximo como a gente gostaria que fizesse conosco, né? Então, eu penso muito nisso. E eu acho que, quando a gente pensa em cuidar dos pais da velhice também, né, chega um momento que a gente se torna pai dos pais, não tem como. E é muito mais difícil ser pai de pai do que ser pai de filho, porque o pai jamais vai deixar que você cuide dele, né? Então, a gente precisa também buscar de Deus isso. Mas essa honra, eu acho que ela tem que ser uma honra consciente. Apesar de, eu vou honrá-lo, eu vou buscar me aproximar, buscar me achegar e pensar no exemplo que está deixando para as outras gerações, né? Para os filhos, para os netos, porque você também vai querer honra um dia.
um dia você vai querer ser honrado também. Então, a gente precisa perpetuar essa honra para que a família não se acabe, não seja atacada, não existam brechas, né? Sim. Eu acho que um bom ponto de referência, aqui a Ângela e depois o Edson também. Um ponto de referência para a gente lembrar de como agir em relação aos pais que são desonrosos em si, mas que ainda são dignos de honra por nós, filhos, é lembrar que aquilo que a gente faz para o outro é de uma perspectiva do que Deus está fazendo em nós. Se a gente sempre for esperar o que Deus está fazendo no outro, para atender o outro, para responder ao outro com aquilo que ele parece ser digno de, nós nunca vamos responder em obediência a Deus. Porque daí eu tenho que esperar que a Vitória seja boazinha comigo para eu ser bonzinho com ela. Eu tenho que esperar que a Bia fale a verdade comigo para eu falar a verdade com ela. Que eu tenho que esperar que o seu Elias me trate bem para eu tratar ele bem também, né? E não é essa a ideia. A ideia é o que Deus tem feito em mim. Ele tem me moldado para ser uma pessoa que respeita o outro. Mesmo aquele que me desrespeita, mesmo aquele que me... Exato. Vai moldando e trabalhando, né? Só vou chamar ele de meu filho quando ele tiver 100%, né? É bem pelo contrário, né? Ele vem nos tratando do nosso lamaçal. Perfeito, muito bem lembrado. Minha irmã. Há um tempo atrás a gente estudou sobre isso na classe de institutos e a gente viu que era maior essa expressão de pai e mãe. Isso. O presbítero Ademir falou, né? E a gente, quando foi lá no Catecismo Maior, a gente viu que se estende às autoridades, né? Se estende muito mais. Mas aqui está mais no contexto de pai e mãe. Mas nós vamos chegar lá, viu? É bem lembrado esse ponto aí. Pai e mãe. Então, no próprio Catecismo fala, resumindo o que é essa honra, né? Dos inferiores aos superiores. A honra que os inferiores devem aos superiores, no caso, aos pais, a toda autoridade, é toda a devida reverência em coração, em palavras, em procedimento, a oração e ação de graças por eles, a imitação de suas virtudes e graças, a pronta obediência aos seus mandamentos e conselhos legítimos, a devida submissão às suas correções, a fidelidade, a defesa, a manutenção e o apoio devido à pessoa e à autoridade deles, conforme os seus diversos graus e a natureza de suas posições, suportando as suas fraquezas e encobrindo-as em amor. Então, acho que aqui pega você respeitar quando o conselho é legítimo, né, que foi o que ela falou e o que ela falou, a manutenção que está falando aqui, que é exatamente você cuidar deles na velhice, é você suportar em fraqueza, reconhecendo que eles são fracos, não são só porque são pais ou mães que são pessoas perfeitas, encobrindo-as em amor, que foi o que o Nicolas falou, você não vai denegrir. Então, eu acho assim, eu achei bem completo, né? Completo essa forma que o catecismo trouxe sobre como é essa honra aos pais. Perfeito, obrigado, irmã. Nós vamos chegar nesse ponto aí, é que o dos pais se desenvolveu, mas é bem importante. Para quem quiser consultar, essa foi a pergunta 127, a resposta à pergunta 127 do Catecismo Maior. Edson, por favor. Rapidinho, pastor. Não, fica à vontade. Só acrescentando aí que o senhor já tocou no assunto, nós que somos casados, hoje nós temos 4 pais, né? É verdade. Então, assim, a gente tem que ter essa consciência que os nossos sogros também são nossos pais e nós devemos honras a eles também, para o bem da nossa família também, né? E, assim, acrescentando o que todos já falaram aí, quem tem dúvida ainda em alguma coisa sobre isso, leia Provérbios, tá? Eu já fiz um estudo, uma pregação sobre isso. Provérbios, ele é bem repetitivo, né? Honra teu pai e tua mãe para que tudo te vá bem. Os corvos comerão os olhos dos que não honram pai e mãe, entre outras. Se você ler Provérbios, com essa vou procurar em Provérbios o que fala de honrar pai e mãe, você deve encontrar entre 15 a 20 citações de honra ao pai e mãe. E quando você lê, procure exemplos de pessoas que não honram pai e mãe para ver como é que a vida dessas pessoas estão.
Eu tenho exemplos na minha família de pessoas que não honram pai e mãe, e está escrito lá como é que a vida, consequências, né? como é que a vida dessas pessoas anda, como é que a vida dessas pessoas flui, e como a vida dessas pessoas não anda e não flui por conta dessa falha. Verdade, verdade. Provérbios é bem rico mesmo nesse ponto, né? Ele fala, ouve o conselho do teu pai, muita coisa boa lá. O Reinaldo, Bia, por favor. Então, tudo que foi ouvido aqui, acho que foi bem proveitoso, bem interessante, né? Mas eu gostei da fala do seu Elias ali, né? Eu acho que a honra maior se resume em obedecer. Porque eu acho que é assim com Deus também. Não tem como a gente falar que ama Deus e não obedece a Deus. A gente falha o tempo todo, porque a gente o dia inteiro está desobedecendo de um jeito, de outro está desobedecendo. Então, né, a gente nunca vai ser perfeito diante de Deus, porque está o tempo todo falhando, né? E não tem condições, né, de ser perfeito, né? Então, com pai e mãe não é diferente. Se a gente não obedece, não honra, né? Mas eu queria trazer um outro ponto aqui que talvez alguns vão discordar. Será que seria possível um filho ou filha honrar pai e mãe, mesmo sendo fora de uma família cristã? Porque o que deu a entender, que igual a Vitória citou e a Carla citou, que tem que amar Deus em primeiro lugar. Mas e quantas famílias que não são cristãs e mesmo assim os filhos reverenciam os pais? Obedecem os pais, honram os pais? Porque a gente está falando de um mandamento que é de pessoa para pessoa. Não é no início dos mandamentos, nos 4 primeiros, que é do homem com Deus. Então, é possível, no meu entendimento, eu acho que é possível o filho honrar pai e mãe, independente dele amar a Deus. Porque daí eu acho que é outra situação, se ele ama Deus ou não. Porque eu acredito que muitas pessoas aqui talvez não vieram de um lar cristão e mesmo assim honravam os pais antes. Então, eu estou trazendo isso de um outro ponto de vista. Eu sei que, claro que é muito melhor se a pessoa honrar pai e mãe e mesmo assim amar a Deus em primeiro lugar, né, sobre todas as coisas. Mas eu acho que não depende de amar a Deus para honrar pai e mãe. Não necessariamente. Então, por conta da graça comum, todo ser humano pode expressar coisas boas da parte de Deus, mesmo não estando submisso a Deus. Mas qualquer capacidade do homem fazer um ato de verdadeira bondade só pode vir da parte de Deus. Então, todos os aspectos de obediência dos mandamentos, eles só acontecem não porque a gente está aqui estudando muito e a partir de agora a gente vai fazer isso bem feito, mas porque a gente se enche do Espírito e o Espírito nos capacita a obedecer esses mandamentos de alguma forma. Então, a expressão verdadeira do mandamento de honra, verdadeiramente profunda, só pode vir daquele que honra a Deus, porque é Deus que o capacita a poder honrar, inclusive o próprio Deus. A gente só honra a Deus porque Deus nos capacita a honrar a Deus. A gente só pode honrar o pai e a mãe porque Deus nos capacitou a honrar a Deus e através da honra a Deus nós aprendemos e reaplicamos isso, a honra aos nossos pais. Isso não quer dizer que um filho não pode ser bom filho se ele não estiver debaixo, se não sendo conhecendo a Deus, né? Eu concordo com você, a gente vê filhos bons, mas ele só pode ser verdadeiramente honroso com os seus pais. Vai ter um ponto, Reinaldo, crucial na vida dele, em que ele vai, em algum momento, demonstrar que ele não conhece o que é verdadeiramente honrar, porque ele não tem parâmetro. O parâmetro que o homem tem para fazer aquilo de maneira correta e saudável, perfeitamente, só vem da parte de Deus. Então, sim, se a gente quer verdadeiramente honrar os nossos pais e as nossas autoridades, somente debaixo da honra ao Senhor em primeiro lugar. O presbítero Ademir quer falar aqui e a Carla também pediu o microfone. Fica à vontade. Mas é importante a gente lembrar disso, porque eu acho que a gente não pode desprezar quando a gente vê atos de filhos bondosos, honrosos, mesmo sem conhecer a Cristo, né? Mas a verdadeira honra vem do conhecimento de Cristo. Diga, presbítero. O senhor tocou no assunto. Do 1º ao 4º mandamento, há uma revelação especial. Não terás outros deuses diante de mim. Por que diante de mim? Porque os hebreus, assimilando a cultura egípcia, também cultuavam os deuses egípcios.
E os egípcios tinham muitos deuses, mais de 1000, segundo um tratado que eles fizeram na antiguidade. A revelação do 1º ao 4º mandamento é especial, é graça especial. É para o povo eleito de Deus, na antiguidade e hoje, para a igreja. Do 5º mandamento em diante é uma graça comum, é uma revelação comum. E nós vamos encontrar punições antes mesmo de Moisés receber os 10 mandamentos para quem abandonava os pais, em leis antigas. Isso é revelação comum, graça comum, né? Então, agora, a questão é, os filhos de Deus recebem isso como um mandamento divino, é diferente. A honra aos pais implica em obediência a Deus, primeiramente, né? Amar o Senhor teu Deus sobre todas as coisas. Aquele que não honra o pai já está também desobedecendo o 1º mandamento, e o 2º, o 3º e o 4º, né? Como diz o apóstolo Paulo, que desobedecer a um implica em ser condenado por todos, né? Isso. Eu arrisco dizer que esses que obedecem os seus pais e os honram, eles têm uma honra frágil. Por quê? Se o pai for ruim, duvido que ele continue honrando, né? Era isso que você ia falar? O momento crucial é quando o pai não merece a honra e ainda assim o filho honra. Exato. Isso aí é só Deus que pode nos permitir. Por causa é do só a mandamento, revelação, né? A graça, né, de Deus. Porque Exato. quando a honra é algo que não tem a motivação correta, é a honra debaixo da graça comum, porque ele é meu pai, então eu vou fazer tudo o que ele quer, mas ele também está fazendo tudo o que eu quero, então beleza? Aí a honra acontece. Isso. Mas eu acredito que o momento crucial é quando os pais não são dignos de honra e ainda assim o filho honra. Aí isso aí é só obra de Deus, não tem outra, para mim não tem outra explicação. Aí eu acho que aí é o momento certeiro. Separa os homens dos meninos, né? Silvinho, lá na salinha do som, pediu voz. Lá do camarote. Obrigado. É que daí acho que essa honra de pessoas que não são cristãs é uma troca de favores daí. Eu vou honrar meu pai enquanto é conveniente. Depois que não for mais conveniente, eu não preciso mais honrar. Então, se ele me desagradar, a sociedade fala isso, né? Tipo, enquanto é bom para você, fica. Igual tipo casamento. Casa, tá bom para você, né? Continua casado. Não tá bom, separa. Mesma coisa no relacionamento com os pais. Então, se for pensar assim, não tá bom, meu pai ou minha mãe, sei lá, tá fazendo coisas que não me agradam, então cada um por si. E tipo, acaba que é um negócio mais troca de favores, assim. São bons, fazem coisas boas, mas parece que é mais uma troca de favores, igual a Carla falou. Daí, quando o calo aperta, que faz uma coisa que não te agrada, aí sim você vai ver se você vai honrar seu pai de verdade mesmo. Muito bom. Gente, eu estou gostando muito, eu gosto muito quando vocês participam, né? Eu acho que isso enriquece muito a aula. Mas eu não quero perder aqui a conexão que foi feita com o catecismo, que fala sobre o significado dos pai e mãe nesse mandamento. Então eu quero que a gente possa abranger um pouquinho mais o mandamento, a ideia do que o mandamento traz. Perfeito que nós fomos até agora, é realmente importante, né? E a gente tem que guardar isso no nosso coração. Mas o mandamento, ele extrapola. Então, alguns pontos, vamos lá. Primeiro que a gente está falando de que o mandamento foi instituído numa sociedade, o quê? Patriarcal. Isso implica de que a Bíblia, ela considera, sim, a cultura em qual ela está inserida quando ela é escrita, mas ela ultrapassa os preceitos culturais. O que eu quero dizer com isso? Parece simples para mim e para você ouvir o texto, honre pai e mãe, mas naquela época isso era bem forte, socialmente falando. Por quê? Porque a mulher não era contada. A mulher, ela não tinha importância na sociedade e ela não tinha valor de autoridade na sociedade. Né? A sociedade patriarcal e estritamente patriarcal fazia com que ela fosse, então, só um meio de reprodução, de cuidado do lar, e ela não tinha importância social. O que esse mandamento está dizendo? Ele está colocando em igualdade as figuras de autoridade na família. Pai e mãe devem ser igualmente honrados por conta da sua autoridade. Ou seja, ele está dizendo para o povo de Israel que não só os homens devem ser honrados enquanto pais, mas as mulheres nos seus lares, no papel e exercício de mãe, devem ser tão honradas quanto os seus pais.
né, quanto os homens enquanto pais. Então, é muito legal assim o que o mandamento está fazendo. Ele está ultrapassando um conceito cultural para dizer existe uma ideia divina que supera o conceito cultural dessa época ou de qualquer época. Deus não escreveu isso porque Ele estava visando suprir a demanda das reivindicações feministas do século XXI. É porque tudo que pode ser extraído por esses movimentos que concordam com a palavra é emprestado da palavra. A palavra disse primeiro, né? O Senhor disse primeiro. A preocupação do Senhor, ela vem primeiro em relação a isso. E o Senhor sempre colocou essa igualdade de autoridade dentro da família. Os pais devem ser respeitados. Pai e mãe de forma igual. Então a mãe aqui tem uma voz de autoridade sobre os filhos em pé de igualdade com a autoridade do pai, porque ele não é um trabalho competitivo, mas é um trabalho conjunto. Não existe educação de filhos de um lado só ou competitivo, porque se o pai compete com a mãe para educar os filhos, ou a mãe compete com o pai para educar os filhos não vão ter uma educação alinhada. E eles vão fazer um trabalho de conveniência. Vocês que são pais, né? Eu não sou pai, mas já vi isso e devo ter feito isso na minha infância também. O que o filho faz quando ele sabe que o pai e a mãe não estão em concordância? Ele pede para aquele que vai concordar com ele. Não é verdade? Ele pede autorização para fazer uma coisa que ele sabe que o pai não vai deixar, ele pede para a mãe. Mas quando ele sabe que a mãe não vai deixar, ele vai lá e pede para o pai, porque ele quer o sim. Ele quer fazer a sua própria vontade. Então veja que esse conflito não pode acontecer porque os dois devem trabalhar debaixo da mesma autoridade, como um colegiado de cuidado dos filhos, né? E essa relação aí de autoridade, então, ela extrapola do âmbito familiar para qualquer relação de autoridade. O mandamento está falando, então, para nós, né, e o Catecismo Maior vai deixar isso bem claro, a partir da pergunta 125, 123, você vai ver ali sobre o 5º mandamento, e eu convido você a depois procurar esse texto e ler com calma cada uma das perguntas e respostas, é bem esclarecedor. Que essa autoridade, então, se vale também em outros âmbitos, na sociedade, na família, enfim, qualquer relação em que haja um superior e um inferior. E aí a gente, então, precisa entender três manifestações ou três características, né, ou 3 classes de pessoas que podem existir na ideia do mandamento. O superior, no caso aqui o pai e a mãe, né, na figura do pai e da mãe. O inferior, os filhos. E aqui a gente não está dando a gente está dando uma ideia de hierarquia e não de superioridade e inferioridade de valor, de importância, mas hierárquica, né, de autoridade. Então, o pai e a mãe superiores, os inferiores, os filhos, mas isso também dá a sensação de iguais, que são pais e pais, filhos e filhos. Então, o mandamento traz para a gente essas 3 vertentes aí, essas três, não está me vindo a palavra aí, né, caracterizações de indivíduos. Eu, enquanto filho, sou um inferior, mas no momento que eu me tornar pai, eu também ocuparei a posição de superior em relação aos meus filhos, permanecerei inferior em relação aos meus pais, mas também com outros pais terei uma posição de iguais. Veja que essa relação, então, ela se torna um pouquinho mais complexa, né? E o mandamento tem uma riqueza aí muito grande falando disso. E a Bíblia, ela traz princípios em relação a superiores e inferiores, inferiores e superiores, e entre os iguais. E o mandamento implica todas essas relações. Ou seja, quando eu estou lendo o mandamento, honra teu pai e tua mãe para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá, eu estou considerando aqui a figura do pai e da mãe, estou considerando a figura dos filhos, mas também estou considerando o chefe, o dono de um negócio, o seu empregado. Estou considerando aqui também o governante e o cidadão. Estou considerando aqui o professor e o aluno, enfim, qualquer relação de autoridade que possa existir. Estou considerando também a relação entre os funcionários, entre os patrões, entre os chefes, né, que sejam, entre os pais, entre os filhos como iguais. E estou considerando também não só a partida do empregado para o patrão, mas do patrão para o empregado, do pai para o filho, da mãe para os filhos, né? Do professor para com o aluno, na via de mão dupla. E a Bíblia, então, fala isso para nós. Lá em Efésios, capítulo 6, abre lá comigo.
Efésios capítulo 6, fala sobre essas relações dentro do lar, dentro do serviço dos senhores, né? Antes ainda um pouquinho no capítulo 5. Quero ler esse trechinho com os irmãos, para a gente não perder essa ideia aí das autoridades, entendendo esses papéis e como devem ser. Efésios 5, 22 diz assim: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres estejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja. Porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante, vós, cada um de per si, também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Filhos, obedecei aos vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas longa a sua vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Quanto a vós outros servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade, como ao Senhor e não como a homens. Certos de cada um, se fizer alguma coisa, receberá isso outra vez do Senhor, quer seja servo, quer livre. E vós, senhores, de igual modo procedei para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como o vosso, está nos céus, e que para com ele não há acepção de pessoas. Então a gente tem aqui alguns exemplos nesse texto de relações entre superiores, inferiores e iguais, né? Os filhos em relação aos pais, marido e mulher, senhor e servo, servo e senhor. A gente vê essa relação acontecendo. Eu acho interessante porque ele fala: filhos, obedeçam aos pais, pais, não provoquem os filhos a ira. Então ele sempre faz a via de mão dupla, né? Esposas, sejam submissas aos maridos. Maridos, amem a sua mulher como Cristo amou a igreja. Servos, obedeçam, façam de coração, trabalhem como para o Senhor. Senhores, sejam justos, né? Procedam bem, com justiça, com retidão para com os seus servos. Há sempre essa relação. Tudo isso aqui está incluído dentro do mandamento. Honra teu pai e tua mãe. Porque a figura do pai e da mãe estabelece uma figura de autoridade. Na cultura judaica também era muito comum que as autoridades fossem vistas como pais, né? Estou falando como pais porque era uma sociedade patriarcal, os homens ocupavam posições de autoridade e esses homens eram vistos como pais. Então, essa ideia se aplicava a toda posição de autoridade, seja em coisas muito pequenas ou coisas muito grandes. Seja um rei ou seja o presidente da associação do bairro, né? Em todas essas relações era necessário haver um respeito e um respeito paternal, entendendo que a gente deve honrar a todas essas autoridades nas suas posições. Aí, meus irmãos, a coisa fica diferente porque a gente começa a perceber que já é difícil a gente honrar pai e mãe, e a gente faz isso muito mal. Quando extrapola isso para todas as autoridades, a gente começa a perceber então o quanto a gente precisa realmente buscar no Senhor submissão ao Espírito, à verdade da palavra, para que nós possamos honrar como pai e mãe as nossas autoridades, e mesmo aquelas que não são dignas de honra, porque não cumprem com aquilo que é o seu papel. Porque daí nós somos submissos a Deus, que é soberano e institui cada uma das autoridades, e aí nós honramos a Deus em primeiro lugar. Veja então, Reinaldo, aqui a gente consegue ver um gancho bem claro de como que sem a verdadeira submissão a Deus, a gente não consegue ser submisso
verdadeiramente, nem aos pais, nem às autoridades. Porque senão a gente sempre vai fazer baseado naquilo que a autoridade representa para nós. Ah, eu não gosto do presidente, então eu desonro ele. Ah, eu gosto muito do prefeito, então eu vou honrar esse meu prefeito. Né? Eu fui na política porque a política é uma área sensível, onde a gente se sente até confortável de desonrar, porque a gente concorda ou não concorda. Né? Mas o fato é que a palavra aqui está dizendo para nós que até mesmo nesses casos, onde a gente gosta ou não gosta, nós somos convidados a honrar as nossas autoridades. Ah, tem um professor que é muito injusto comigo lá na faculdade. Honre a vida dele também. Né? Ah, não, tem um que é muito bom. Né? Que cuida, atende os alunos, é paciente. Honre esse. De igual modo, aquele que não é tão honroso assim, né? Não parece ser digno de honra. Porque a perspectiva da honra é em relação àquilo que Deus está fazendo em mim, e é por isso que eu honro o outro. Então, a dignidade do papel que a autoridade exerce não está atrelada somente àquilo que ele faz, mas àquilo que eu entendo que ele está fazendo além daquilo que é a ação dele particular. O que eu estou dizendo com isso? Que ele está sendo objeto da vontade de Deus, independentemente daquilo que ele está fazendo enquanto ato pessoal. E eu o honro porque eu honro a Deus, que o colocou ali naquela posição de autoridade. Isso não quer dizer, alguém até já tinha suscitado isso aqui, né? Isso não quer dizer que eu não posso denunciar o erro, apontar aquilo que está errado e, pelos meios respeitosos, fazer a manifestação e clarificar aquilo que está sendo feito incorretamente. Mas existem meios adequados para isso, né? E não é pela rebeldia desonrosa, mesmo as autoridades abusivas. Existem meios pelos quais eu posso recorrer para denunciar autoridades abusivas que não são meios desonrosos. Isso acontece tanto dentro da igreja quanto dentro da vida comum, como cidadão, né, dentro do nosso país e dos âmbitos da nossa sociedade. Eu quero trazer um pouquinho também dessa perspectiva para dentro da vida da igreja, quando nós temos líderes que às vezes a gente considera que eles possam ser desonrosos, e isso eu incluo pastores, presbíteros, diáconos, professores, presidentes de sociedade. Às vezes a gente pode achar que a gente não vai com a cara, né? Não sei se crente se encaixaria nisso, eu acho triste, mas né, se você pode ser que esteja com esse problema aí. Ah, não vou com a cara do fulano. Honre ele, né? E peça para Deus tratar o seu coração para você não tirar isso da sua boca, né? Não vou com a cara de A, B, C e D. Mas mesmo dentro da igreja, a gente precisa também aprender a honrar as autoridades. E eu creio que isso é uma coisa que está perdida, né? A gente conversa às vezes isso lá no conselho, o quanto se perdeu a honra à figura pastoral, ou mesmo a figura dos presbíteros, né? E isso não é só porque a gente quer que alguém estenda tapete vermelho para nós, mas é como a gente percebe até mesmo fora do nosso contexto aqui, Igreja Presbiteriana do Tarumã, o quanto tem pastores que são desonrados, são maltratados, né? O quanto as pessoas desrespeitam mesmo a liderança da igreja. E não é também por acaso que quando você faz lá a profissão de fé, a gente teve profissão de fé recente no final do ano passado, e se você viu ou você lembra aí das perguntas que foram feitas para você, a última pergunta feita ao professando sempre é: você se submete às autoridades, a autoridade constituída por Deus na igreja, né? Aos líderes da Igreja Presbiteriana do Brasil, enquanto estes forem submissos às Escrituras, né? E somos convidados a responder positivamente. Porque a nossa também submissão não é cega. E a nossa honra, como a Vitória lá falou, ela não é um baixar da cabeça e, poxa, ele é líder, eu tenho que dizer sim e amém. Mas é em amor exortar, em amor corrigir. E a partir do momento em que conflita a autoridade dele com a autoridade da palavra de Deus, o que tem maior autoridade prevalece. E é o Senhor. O Senhor é que prevalece. A verdade da palavra é que deve prevalecer sobre a autoridade humana. Mas a gente vai fazer isso em amor, a gente vai fazer isso em prudência, a gente vai fazer isso em honra àquela autoridade que está sendo incorreta com a palavra, né? Então tudo isso precisa ser perseguido.
percebido e perseguido por nós, né? A gente deve dar glórias a Deus, então, através da honra às autoridades. E as autoridades devem abençoar a vida daqueles que estão debaixo da sua autoridade, que estão submissos à sua autoridade, glorificando a Deus também dessa forma. É importante a gente lembrar, então, que os pais também devem olhar para os seus filhos de maneira respeitosa, honrosa, para que eles não sejam, então, afligidos por uma autoridade abusiva dos seus pais, ou mesmo de qualquer outra autoridade que a gente venha a exercer sobre a vida de alguém. Nós temos que fazer isso mediante a palavra. E no trato com os iguais, nós devemos ser respeitosos no trato com aqueles que são iguais. Eu, como pastor, devo ser respeitoso com os outros pastores daqui da igreja, né? Você, como pai e mãe, devem ser os cônjuges, então, respeitosos um com o outro no trato com os filhos. A gente deve manter esse respeito e entender que o próprio mandamento coloca essa posição de iguais, com respeito e honra também, e é isso que está dizendo, né? Então, aquele chefe que enriquece oprimindo o trabalhador, aquele que enriquece de maneira ilícita, fazendo de maneira ilegal as coisas, está abusando da sua autoridade. Mas aquele que trabalha também sem diligência, sem disciplina, é um péssimo funcionário, vive faltando, dá atestado para poder faltar por preguiça, ele também está sendo um péssimo subordinado e desonrando este mandamento aqui. Presbítero Ademir, está chegando o microfone aí para o senhor já. Os 10 mandamentos estão repetidos lá em Deuteronômio 5, e o quinto está lá no versículo 16 de Deuteronômio 5. E há uma explicação ali muito curiosa, que não está em Êxodo 20. Honra teu pai e tua mãe, como o Senhor teu Deus te ordenou. Esse trecho não está lá no 20. Isso. Para que se prolongue os teus dias e para que te vá bem. E para que te vá bem também não está lá. O irmão Edson, o presbítero Edson, chamou atenção para esse detalhe, que as pessoas que não praticam a honra ao outro, geralmente elas não vão bem. E aqui nós temos uma promessa, né, uma explicitação da promessa de Êxodo 20, para que te vá bem. E se vá bem, eu não sei, é somente nas relações, no trabalho, no esforço material. Ele diz respeito ao próprio bem-estar íntimo, psicológico. Sim. Né? Aquele bem-estar que nós só conseguimos e que nos dá segurança de conduta quando temos certeza que fizemos a coisa certa, para que te vá bem. Isso. E eu creio, presbítero, que há um bem-estar social também, né? Porque nós estamos falando de uma estrutura de sociedade e não só, então, um bem-estar pessoal, mas um bem-estar social. Uma sociedade que entende e honra as suas autoridades e há essa via de mão aí acontecendo, né? Ela é bem constituída. É uma sociedade que prova de paz, a paz de Deus. Eu creio que uma dor muito grande dos nossos dias é justamente a necessidade da desestruturação das relações de autoridade, e inclusive dentro da família. Uma desautorização dos pais e pais muito fracos que se desautorizam nas relações com seus filhos, né? E que precisam e que querem tanto receber o amor de seus filhos que se rendem à autoridade dos filhos. Então, pais que são mandados pelos filhos, uma inversão de autoridade, né? Autoridades que se submetem a apelos desesperados de uma população revoltosa, muitas vezes, né? E sem razão, mas que, por fazer volume, consegue aparentar ter alguma razão, mas porque existe um problema na relação de autoridade. Nicolas, já está chegando aí, Nicolas, o microfone. Eu quero trazer uma curiosidade, que essa lei também se torna um pouco, de certa forma, uma lei civil, porque temos que lembrar que naquele tempo, na peregrinação, né, e também na entrada da terra, não tinha previdência social. Então, a honra ao pai e à mãe é sustentá-los também, né, como já foi dito. Então,
a gente percebe nisso, eu estou perdendo o fôlego, mas a gente percebe nisso que Deus estava providenciando uma sociedade melhor, então a gente também vê nisso graça, porque se Deus fosse para fazer uma coisa só para puni-los em caso de descumprir, a gente não veria esse lado da graça, porque somente com Deus bom, a gente veria leis boas para que a sociedade fosse bem, para que as famílias fossem bem, e se eles não tivessem essas leis, eles não iriam bem, não teria, por exemplo, não teria, pelo menos em tese, a certeza de que seus filhos cuidariam deles na velhice. Então, esse aspecto civil também. Interessante, muito bom. Obrigado. Gente, eu quero partir aí para o nosso encerramento com o último termo aí que já foi abordado, mas só para a gente clarificar aí bem, que é essa promessa que existe junto com o mandamento, né? Que o presbítero bem lembrou que o trecho citado lá em Efésios, ele tem mais referência em Deuteronômio, né? Para que te vá bem, para que prolongue seus dias na terra, diz aqui, na terra que o Senhor teu Deus te dá. Tanto tem a referência da promessa da terra que eles viriam a possuir no futuro e que filhos obedientes teriam a maior possibilidade de desfrute dessa terra, quanto tem relação também com a vida longa em si, né? Vida longa. Quem obedece mais vive melhor e vive mais, né? Está mais protegido debaixo das autoridades, debaixo da lei, debaixo daquilo que é o cuidado do superior em relação ao inferior. Então, existe sim uma promessa, mas nessa promessa também implica uma ameaça. Lembra que eu falei disso, né? Os mandamentos trazem uma promessa, uma ameaça que aqui não tem o tom de punição direta, mas de uma clareza de que aqueles que não estão debaixo do mandamento estão expostos às circunstâncias que o mandamento protege, né? Então, ele está desprotegido daquilo que o mandamento traz. Qual é a ameaça que vem aqui? É que aquele que desobedece às autoridades, que não tem verdadeira honra às autoridades, está sujeito a uma terra sem lei, né? Uma vida sem lei, sem autoridade, sem condução, sem proteção. E por isso o Salmo 91 responde muito bem a essa questão que nós lemos lá no início da devocional, é que nós estamos seguros debaixo do cuidado de Deus. Nós estamos salvos debaixo do cuidado de Deus, porque Ele nos dá segurança na sua autoridade, nas suas ordenanças. Por isso, obedecer a Deus é bom. Honrar a Deus através da obediência, como o senhor Elias falou, né, é bom para nós, porque isso nos dá vida. E não só a vida terrena, mas nos garante também vida eterna, né? Eu não quero aqui de forma alguma dizer que a nossa obediência nos leva à vida eterna, mas o fruto da nossa salvação é a nossa obediência que nos conduz à vida eterna. Aquele que se achegar a mim com amor, eu vou respondê-lo com bondade, com proteção, vou atender a sua petição. É o que diz lá no Salmo 91. E é com isso que eu gostaria de encerrar a nossa aula dessa manhã. É um tempo muito rico de aprendizado, de compartilhar. Que Deus continue falando no seu coração em relação a isso, que a gente continue trazendo essa prática para a nossa vida diária, né? Que não fique apenas um exercício mental que nós fizemos aqui nessa manhã, mas que nós sejamos mesmo desafiados a exercer honra a toda a autoridade. Começando na família, com os nossos pais, na igreja, com as autoridades aqui da igreja, mas também na nossa vida pública, na nossa vida comum, como cidadão, honrando as autoridades, seja no nosso trabalho, seja na nossa sociedade de autoridades públicas, né? Que Deus nos ajude. Vamos orar? Quero convidar você a ficar de pé e a gente fazer uma oração. E eu quero reforçar também o convite para a nossa reunião de oração hoje às 18 horas na Sala do Céu. Se você não sabe qual é a Sala do Céu, é a salinha que desce lá onde tem agora um mini auditório, onde as crianças têm o culto infantil, entrando por essa porta do meio aqui. Mas com certeza vai ter alguém por aqui que pode te instruir se você chegar e não souber aonde é. Às 18 horas, depois você já fica e participa do culto às 19 horas, do culto de adoração hoje à noite. Vamos orar. Eu vou pedir, na verdade, para que... O microfone está com você aí, Bia? Vou pedir para o João Paulo fazer essa oração, por favor, encerrando nossa aula dessa manhã. Vamos lá. Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Jesus, por esse momento, Deus, de aprendizado da Tua Palavra.
que possamos sair daqui, ó Deus, diferente da forma que entramos, com a Tua palavra mais penetrada aos nossos corações, mas não só para ouvi-la e sim praticá-la. Em tudo o que aprendemos aqui essa manhã, possa se fazer presente em nosso dia a dia, todos os dias da nossa vida. Obrigado por esse momento, ó Deus, por essa oportunidade de engrandecer o Teu nome e de aprender um pouco mais de Ti. Abençoa, Deus, as nossas vidas, esse dia que o Senhor nos deu, maravilhoso. Perdoa os nossos pecados. Obrigado pela renovação das suas misericórdias sobre as nossas vidas essa manhã. Mesmo sem merecer, a sua misericórdia, a sua graça nos alcançou. E é por isso que nós estamos aqui. Perdoa as nossas falhas, ó Deus, e prepara-nos, Deus, para o culto da noite, onde estaremos aqui novamente para louvar, engrandecer o seu nome, exaltar aquele que é digno, o único que é digno. E que possamos aprender cada vez mais sobre a Tua palavra e que ela penetre os nossos corações sempre, Deus, todos os dias. Perdoa os nossos pecados, no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Deus abençoe, irmãos. Bom domingo.